Meu nome é Eduardo Garofalo. Meu nome é Alexandre Gomes Vilas Boas. Meu nome é Sérgio Augusto de Oliveira. Meu nome é César Rila dos Santos. E eu faço parte do Coletivo 308. O coletivo tem vários significados, né? É uma soma de pessoas, né? Um grupo de pessoas, é um meio de transporte, né? Uma van, um ônibus. No contexto aqui do grupo é um grupo de artistas, né? Com diversas habilidades, né? Cada um com a sua habilidade, com o seu, assim, a sua poética, né? E a gente se reúne para tentar fazer um diálogo desses conhecimentos, né? Dessas vivências e uma soma disso, né? O Coletivo 308 atualmente são 8 integrantes, né? É o Alexandre Vilas Boas, César Rielo, que é um arte-educador, né? A Cíntia Nagatomo, que ela é designer gráfica, é o Eduardo Garofalo, né? Sou eu. Resido aqui em Guarulhos, né? Sou plástico, pintor. Tem o Marcelo, né? O Marcelo Garcia, atualmente ele está residindo no Sul. Tem o Rodrigo Kenichi, né? Que é arte-educador. Letícia Carvalho, que é arte-educadora também, né? Eles são de Guarulhos. O Sérgio Augusto, o Sérgio. Todos éramos amigos de alguma certa data, assim, a maioria já se conhecia e a princípio o grupo não começou com essa roda de amigos, ele começou dois professores universitários, o Sérgio e eu. Nós tínhamos no passado, assim, recente, né, 2 anos anteriores à formação do nosso grupo, nós havíamos feito parte de um outro grupo chamado Gavetas. E com a nossa saída do Gavetas, nós ficamos sempre naquela coisa, vamos montar um grupo, vamos... era legal ter um espaço para se reunir, para discutir arte, para fazer trabalho e desenvolver o nosso trabalho, nossa pesquisa. E a gente queria ter um ateliê também, um espaço que a gente pudesse dividir essas necessidades, não é? Mas nunca dava certo. Então, o que aconteceu é que depois o Sérgio veio trabalhar na universidade, a gente começou a ter novamente um contato mais forte. E essa necessidade foi ficando cada vez maior, a gente percebia que outros amigos nossos também tinham as mesmas ideias, né, de dividir um espaço. Então, a princípio, o grupo surgiu da necessidade de divisão de um espaço, de um local para que a gente pudesse trabalhar. Da formação original, nós temos 4 pessoas, né, basicamente, e os outros foram se agregando aos poucos, foram sendo agregados, eles foram chegando junto, né? Eram pessoas da nossa roda de amigos ou de trabalho, de contatos. Bom, o nome do Coletivo 308, ele surgiu depois de muita discussão. Nós ficamos alguns meses discutindo sobre isso. Nós nos reuníamos sempre aos sábados à tarde e todo sábado era uma discussão nova. Então, a gente chegou a pensar em nomes relacionados à cultura brasileira, nomes indígenas por causa da semana de 22, da antropofagia. Aí nós achamos que isso era batido também, que já havia sido feito. Aí pensamos em nomes que fossem mais urbanos, que tivessem uma relação com a cidade, porque afinal de contas era um grupo dentro da cidade de São Paulo, né, dentro de Guarulhos, uma cidade industrial. A gente pensou em um infinito de nomes, assim. Chegamos até a fazer uma listagem grande, eu até tenho essa lista guardada. E depois, a gente também não queria cair na mesma fórmula de outros grupos, né, que sempre adotam o nome do local em que os coletivos se reúnem, né? Então, há vários grupos no passado e ainda hoje que costumam colocar o número da casa ou o nome da rua do local onde eles se reúnem, se encontram. E aí foi que acabou acontecendo exatamente isso. Nós acabamos ficando com o número 308, porque o local em que nós nos reuníamos era um apartamento de número 308.
E aí nós achamos que o 308 era um número bonito, aí somando dava número 11, que no tarô é a força. Então nós ficamos viajando nas possibilidades. E a princípio surgiu uma brincadeira com esse número também. As pessoas perguntavam pra gente, mas por que 308? Tem 308 pessoas no grupo? São 308 trabalhos? 308 dias? O que é esse 308? Aí a gente acabou achando isso legal e ficou incorporado no nome mesmo, né? 308. Esse é o nome. Eu acho que não existe um objetivo totalmente acordado assim em comum. Nós temos como objetivo comum dividir o espaço e discutir arte, pensar um pouco a arte, né? Um fio condutor que eu acredito que tenha, de certa forma, é que os trabalhos eles acabam esbarrando numa coisa que é bem contemporânea, que é essa relação da obra se completar com a interação do outro, né? Daquele que observa, daquele que tem contato. Então nosso trabalho nesse sentido ele é incompleto, porque ele acaba se completando com o espectador, com a pessoa que observa, com a pessoa que vai ter o contato com o trabalho. E uma outra característica que eu percebo é que o nosso trabalho ele tem um quê, ainda que não seja um quê panfletário, não levanta nenhuma bandeira de nada ideológica nem partidária, mas ele tem um quê de crítica social, de protesto, de crítica ao próprio mundo das artes, do mercado de arte, a partir até mesmo das escolhas que nós fazemos, estéticas e materiais. Eu acho que é uma das características fortes do grupo. Quando a gente se reunia no apartamento, antes do ateliê, a gente tinha uma reunião semanal, né? Que era para a gente se encontrar e trocar umas ideias. A partir dessas conversas ou não dava em nada, ou então surgia alguma... Era tipo um brainstorm, né? Não sei se é esse o termo, né? Às vezes surgia uma ideia inicial e dessa ideia inicial ia surgindo os trabalhos. Atualmente a gente se reúne aqui, mas não é periodicamente, né? Quando a gente tem um projeto, assim, uma ideia dessas ideias iniciais que eu falei, né? Quando a gente tem um trabalho que a gente vai prosseguir, né? A gente marca uma data, o pessoal vem e a gente divide as tarefas. Quem banca? Não sou eu. Mas assim, é colaborativo pelos participantes, né? Ou deveria ser. Não, tipo, é brincadeira. Mas a gente meio que se junta para pagar. A gente tem as dívidas do grupo, a gente se junta para pagar. Na verdade, a gente não tem um financiamento, né? Alguns trabalhos que a gente faz colaboram para esse pagamento. Então, na verdade, assim, a gente depende do trabalho que a gente faz, vira alguma coisa. Tem muitos trabalhos que a gente faz que não tem princípio de lucro nenhum. Assim. A gente faz por fazer mesmo. Por outras necessidades. Isso varia muito de projeto para projeto. Às vezes parte de um integrante e aí se leva para o todo. Às vezes alguns integrantes resolvem o projeto de uma maneira mais individualizada. Na verdade não tem uma fórmula assim, a coisa ela rola muito naturalmente, né? Muitas vezes a gente trabalha em duplas ou trios ou 4 pessoas, né? Nem sempre todos os membros estão envolvidos, né? Então é uma coisa muito variável, não tem uma fórmula, nenhuma regra que rege a maneira de produção do Coletivo 308. Cada um tem uma maneira própria, uma linguagem própria de trabalho, mas acredito que o grupo desenvolve um estilo uma maneira de trabalho que é uma linha de raciocínio que é dentro do Coletivo 308. Então temos as duas coisas, né? Temos as produções individuais, cada um dentro da sua linguagem, e o coletivo em si tem um trabalho que é direcionado para uma forma de pensar do Coletivo 308.
Coletivo 308, ao meu ver, trabalha com intervenções urbanas, com instalações e, de uma maneira geral, arte contemporânea e trabalhos que envolvem o espaço e discute um pouco a relação do observador, do espectador com o espaço. Foram muitos trabalhos legais. A gente fez... Esse último trabalho é um trabalho bem legal, que é o Cama de Gato, que a gente fez inicialmente ele para o Salão de Guarulhos, só que a gente mandou também para Atibaia. Foi bem legal. Uma estante com vários trabalhos, com vários objetos que vão compondo essa estante. Mas é muito difícil isso, porque cada trabalho tem alguma coisa de apego, assim, é uma pergunta muito difícil de responder, para falar a verdade. Mas eu gosto mais da estética do Cama de Gato. Eu gosto de vários. Eu gosto da trilha de Fuscas. Eu acho que ela tem um apelo muito lúdico com as pessoas que passam na rua. As pessoas brincam muito, querem pegar, querem levar para casa. É um trabalho que houve um envolvimento muito grande de todos nós para que ele pudesse ocorrer, porque quando nós fizemos a primeira versão dele, era uma versão muito mais simples, muito mais simplificada, que a gente colocava nas ruas de Guarulhos, da cidade onde a gente reside. E depois, uma instituição grande de educação e de arte, né, de arte e educação, convidou a gente para fazer um projeto na inauguração de um dos espaços deles no interior. E aí nós fomos pegos de surpresa. Nós tínhamos uma semana, 10 dias para produzir 4.000 carrinhos. Então foi uma coisa enlouquecida. Nós trabalhamos muito, foi uma coisa, linha de produção. Um trabalho nosso que chama Projeto Relicário, né? A nossa intenção era tirar essa ideia da relíquia e do invólucro dela, do relicário, né? A ideia do objeto sagrado e transportar essa ideia para um objeto e levar esse objeto para a rua, para ele ser apropriado pelo transeunte. Então, o procedimento era assim: a gente pegava um objeto que a gente, às vezes uma pedra, uma moeda, né? Uma semente, objetos assim ao acaso, que a gente dava um contexto para ele de relíquia, né? Colocava ele numa caixa, ou de papelão, ou de madeira, umas caixinhas. A gente ornamentava essas caixas, depois pintava, né? Colava, como eles fazem com os relicários. Depois a gente estabelecia um dia para a gente sair na rua, né? E afixar esse objeto no muro, assim. Deixar ele lá, porque a intenção era que o transeunte, né, fosse lá e retirasse. O outro trabalho que eu gostei foi o do Fusca, né, que foi exposto no Adamastor, que era o Fusca o nome do trabalho, tudo junto, né? O Fusca. Era um Fusca mesmo, um carro, né? Um Volkswagen, cheio de fusquinhas de gesso dentro. Ele ficou no meio, ele foi exposto no Salão de Guarulhos em 2008, né? Se não me engano. E ele ficou no meio ali do saguão do Adamastor, né? Foi uma coisa meio bizarra até, né? Para os padrões aqui da cidade, né? E foi interessante também a maneira que a gente colocou esse trabalho lá, o início, né? Que a gente entrou com ele lá dentro. E o Rodrigo que estava dirigindo, ele deu partida com o carro lá dentro. Aí, né, como o escapamento estava meio solto, fez uma barulheira do cão, aquela fumaça, sabe? Foi um happening praticamente, uma performance. Sei lá, parecia tipo adentrar o trabalho dentro do... Pena que não foi registrado, só a gente registrou, né? Ficou lá entre nós e os funcionários lá, que quase tiveram uma síncope ali, né?
funcionária quase teve um infarto. O próprio adentramento do trabalho lá foi como o Alexandre disse, aí faz parte da obra também, né? E o próprio trabalho é um trabalho chamativo, né? Um trabalho tipo de bienal mesmo. Eu acho que o trabalho mais legal que a gente fez foi aqui. Foi o trabalho mais legal. Quando nós chegamos nesse espaço, ele era completamente abandonado. A gente costuma brincar e falar que ele é um work in progress, né? Ele está sempre sendo modificado, sempre sendo alterado. Cada um contribui um pouco. As paredes são derrubadas, são refeitas, revistas. E a cada novo momento, a cada nova exposição, a nova atividade, a gente tem que mudar tudo de novo. Então a gente até brinca que esse espaço nunca consegue ficar organizado definitivamente. O que é muito bom, porque isso torna a gente também um pouco mais dinâmico. Quando a gente faz trabalho em grupo, todos os trabalhos que a gente faz é um trabalho, né? Não só os trabalhos artísticos. Acho que a gente já está no futuro, né? Porque a gente tem... São 6 ou 7 anos já, né? Então, se você for pesquisar os grupos de arte que tem, tirando o teatro, né? Que teatro costuma durar mais. Grupo de artistas assim, geralmente dura 1 ano, 6 meses, 2 anos. Aí depois cada um vai pro seu lado. Então pra mim, a gente já está no futuro perpétuo já, né? E a gente está em busca ainda de mais futuro ainda, né? O futuro é um negócio que você persegue, você nunca acha ele, né? Ele está sempre na sua frente. Entendeu? O Coletivo 308 ele é uma incógnita, assim. Acho que por conta a própria ideia de coletivo, ela envolve uma coisa muito heterogênea, né? Então eu imagino que daqui a um tempo talvez nós estejamos, nós continuemos sendo amigos, né? Mas não sei se talvez a gente continue com a produção do Coletivo 308, até porque nós temos trilhas muito diferentes, as pessoas dentro do grupo têm objetivos diferentes, né? Almejam coisas diferentes, pensam diferente, e não seria muito natural que nós ficássemos durante 20, 30 anos juntos. Acho que isso não vai acontecer, né? Não somos os Rolling Stones, mas acho que alguns de nós provavelmente vão continuar no caminho das artes, né? E acho que a amizade vai continuar por muito tempo. Eu espero sempre muita coisa, porque eu acho que é o que alimenta o nosso sonho, a nossa utopia, a nossa loucura, né? É claro que a gente sabe que tudo tem um fim, e acredito que uma hora o grupo vai caminhar cada um para o seu lado, e a nossa história já, de certa forma, já está escrita, né? A gente já escreveu uma parte dela, né? Nós vamos fazer 7 anos em setembro, então uma parte já está escrita. Mas a gente brinca muito, então eu falo sempre que a gente vai conquistar o mundo, e eu quero ser... O Sérgio falou que não quer ser os Rolling Stones, eu quero ser os Rolling Stones e superá-los. Eu sou megalomaníaco, vocês não têm ideia, eu vou conquistar tudo, eu vou dominar o mundo das artes. Vou construir um museu, uma fundação e tudo mais que eu puder. Tem, lógico que eu tenho, eu vou apresentar. Esse grupo é minha vida. Obrigado. Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol.
Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim, com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de